Que Deus te use com graça para pregar a verdade. A paz do Senhor. Então, meus amados, vamos lá, meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 22, versículo 13, mas nós vamos orar ao Senhor antes, pedir a orientação como sempre fazemos. Meu Rei e Salvador, Senhor, eu quero o exaltar, eu quero me render perante a Sua Majestade e me apresentar, Senhor, com o coração esvaziado e lhe pedir misericórdia, que o Senhor possa usar, Senhor, minha vida, pela Sua misericórdia, pela graça, pela porção que é outorgada a cada um de nós. Pois é necessário, Pai, que muitos que estão aqui na espera de receber algo venham a ser nutrido pela Sua palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bênção. Vamos lá, 1 Reis 22, 13. Lembra-se daquela passagem? Já estudamos sábado passado, daquela passagem onde Acabe e Josafá se reuniram para saber se era para ir para a batalha ou não. E o que aconteceu é que Josafá, como era um homem temente a Deus, falou para Acabe: olha, antes de ir para a batalha, precisamos consultar um profeta. Agora, Acabe tinha reunido os seus profetas, mas eram falsos profetas. Contrariamente de Josafá, que certamente já sabia, porque era um homem que temia Deus. Ele diz assim: tem outro profeta no qual nós podemos consultar? E havia um profeta chamado Micaías. E esse homem foi chamado, só que Acabe não podia ver ele em pintura, se podemos falar isso na linguagem de hoje. E assim aconteceu. Os falsos profetas profetizaram asneiras, mas aconteceu que Josafá insistiu para que Micaías viesse e assim falasse o que vinha do Senhor. E olha o que aconteceu quando Micaías entrou no palácio de Acabe. Foi recebido por um servo, por uns soldados de Acabe. E esse falou umas coisas que é muito similar daquilo que possamos ouvir nos dias de hoje em igrejas contemporâneas. Olha aqui fala, 1 Reis 22, 13. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Sua palavra deve ser favorável. Ou seja, Micaías, você deve falar aquilo que o rei deseja ouvir, tá? Ou seja, se vende, Micaías. Bom, vamos lá, meus queridos. Que essa palavra nessa noite venha alcançar os profetas dessa geração. Que essa palavra que será ministrada nessa noite venha ministrar os pastores dessa congregação. Pois a palavra do Senhor é para os vinhateiros dessa congregação, para os líderes dessa congregação. Assim diz o Senhor: não se vendem. Não se deixem intimidado pelos mensageiros dos reis. Não se deixem ser intimidados
por imposições humanas. Não temem e não deixem de falar a verdade. Eu vou repetir. Não se vendem, não se deixem intimidado pelo mensageiro do rei, não se deixem ser intimidado por imposições humanas e não temem e não deixem de falar a verdade. Amém, igreja? Amém? Pois nos últimos dias é necessário, Obadia, esconder 50 profetas em cavernas. 50 profetas em uma caverna e 50 profetas em outra caverna. Mas Elias jamais pode deixar de falar a verdade, mesmo que os profetas estejam escondidos. Ou seja, mesmo que haja perseguição da igreja, mesmo que nos últimos dias o anticristo persiga a noiva de Cristo, mesmo que nos últimos dias sejam obrigados a colocar a marca da besta para ir e vir, para comprar e vender, não retrocedem. Deixem com que Obadias esconda vocês nas cavernas. Porque é certo que Elias irá profetizar juntamente com Eliseu a respeito do fim de Jezabel e de Acabe. E se necessário, mesmo que Elias saia de cena, Eliseu irá até Jeú para ungir-lo rei, a fim de que mata Jezabel. Consegue entender essa simbologia profética? Eliseu e Elias, eles não temeram da justiça que estava por vir sobre a casa de Acabe. Quando Elias temeu, Elias fugiu para o deserto. Você lembra dessa passagem? Elias se escondeu, mas o que aconteceu? O Senhor o encheu de coragem e trouxe sobre a boca de Elias a profecia sobre o fim da família de Acabe. Elias foi um profeta que não se vendeu. E o que dizer de Eliseu? Eliseu era um profeta que não se corrompeu e, inclusive, ele ensinou a outros a profetizarem pela boca do Senhor, a terem domínio próprio, a discernir e a falar somente aquilo que o Senhor mandava falar. É claro que na escola de Eliseu havia um jovem que se chamava Geazi. Pois nem todos são profetas verdadeiros, mesmo estando na escola de Eliseu e Elias. Mas aqueles que o Senhor chama para ser profeta não devem recusar o que Deus manda falar. Mesmo que Micaías seja esbofeteado pelo mensageiro do rei. O homem de Deus deve se manter firme. Firme naquilo que o Senhor mandou dizer. Versículo 14. Micaías, porém, diz: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Eis aí o posicionamento de um verdadeiro profeta. Eis aí um profeta que fale apenas o que o Senhor manda falar. Eis aí um homem que teme a Deus. Versículo 15. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Ele respondeu: ataque
e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramó de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Pois prestem muita atenção aqui. Quando Acabe fez uma pergunta para Micaías, Micaías disse ao rei: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. Olha só, mas antes disso, olha o que Micaías respondeu para o rei Acabe, quando Acabe lhe perguntou: Micaías, devemos ir para a guerra contra Ramote Gileade ou não? O que Micaías respondeu? Ele respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. De que forma você pode interpretar esse versículo? De que forma a igreja pode interpretar esse versículo? Bom, o que devemos entender é que o mensageiro do rei obrigou Micaías a falar aquilo que o rei queria ouvir. Isso é fato. Só que, sabendo Acabe que Micaías era um verdadeiro profeta, Acabe fez ele jurar pelo Senhor que ele estava falando a verdade ou não. Se ele estava falando a verdade ou não, desculpa. Ou seja, havia um tom de zombaria, um tom de riso por parte de Micaías. Não se esquece que Elias zombou os falsos profetas. Não se esquece de Elias zombando os profetas de Baal e os profetas de Azerá, lá no Monte Carmelo. Quando Micaías disse: vi todo Israel espalhados pelas colinas, ele estava jurando pelo Senhor, falando pela boca do Senhor. Ou seja, ele tomou a postura certa e verdadeira. Parafraseando, seria como dizer: pois bem, rei, tá bom. É isso mesmo que você quer ouvir? Então, assim diz o Senhor. Micaías
diz o que o Senhor mandou falar e não o que o homem queria ouvir. Pois vocês irão ouvir dos meus lábios aquilo que o Senhor manda eu falar e não aquilo que o homem deseja ouvir. Assim será nos cultos e assim sempre foi nos cultos cujo Senhor tem nos entregado. No versículo 17 diz: Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhados pelas colinas como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não disse que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, apenas coisas ruins? Ou seja, o rei de Israel, Acabe, conhecia verdadeiramente Micaías. Sabia que ele era um profeta verdadeiro. E no versículo 19, disse, Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor diz: quem enganará Acabe para que ataque Ramode, Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Quem é o espírito do engano, amada igreja? Quem? Satanás. Foi somente na época de Jó que Satanás se apresentou perante o Senhor? Foi somente no livro de Jó, na história de Jó, que ele se apresentou ao Senhor, amada igreja? Por acaso, até os dias de hoje, Satanás se apresenta ao Senhor? Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Em verdade, Satanás se apresenta perante mim como alguém que deve prestar conta do serviço. Pois esse deve prestar conta a mim das coisas na terra. Eu permito Satanás trabalhar mediante a legalidade que o homem comete. Mas, pela minha palavra, eu não permitirei que Satanás toque na vida de um Jó, a não ser que haja propósito na vida de um Jó. Nesse caso, pode haver permissão para que Satanás toque nas finanças de um Jó, toque nos gados de um Jó, toque até mesmo para que Jó pudesse o reconhecer como Senhor. Pois assim está escrito: Satanás se apresenta diante do Senhor. E este espírito de engano diz: eu o enganarei. Versículo 22. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Quantos, amada igreja? Todos os profetas do rei. Satanás tem poder?
Pois assim diz o Senhor. Sim, Ele tem poder, porque se Ele foi dado o poder, se Ele foi dado autoridade sobre o mundo, se Ele foi dado autoridade sobre aqueles que cometem pecados, diz o Senhor. Ele tem sabedoria, inteligência, astúcia e é o pai da mentira. É o pai da mentira. Diz o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engana-o. Versículo 23. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quenana, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei, ponha este homem na prisão a pão e água até que eu volte em segurança. Micaías declarou: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. Eu errei, versículo 28. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, olha isso, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que eu estou dizendo, todos vocês. Essa era a profeta verdadeiro, né, gente? Ou seja, Micaías falou a verdade. Mas aqueles que não estão preparados para ouvir a verdade, agem com violência. Aquele que não está preparado para ouvir a verdade, quer justiça com seu próprio punho. Aqueles que não estão preparados para ouvir a verdade, detestam profetas verdadeiros. Afinal, os profetas de Baal e de Azerá comiam na mesa de Jezabel. Precisavam do ouro e da prata oferecido por Jezabel. Precisavam do dinheiro dado por Jezabel. Consegues entender isso? Quanto à igreja contemporânea, assim diz o Senhor nessa noite. Ó igreja contemporânea desses últimos tempos, você que se diz ser rica, abastecidas em bens, escutem bem. Já houve uma irmã sua que era rica e abastecida em bens, mas eu a chamei de pobre. Não tinha nela roupas para se vestir. Eu a chamei de nua. Falei para que ela pudesse comprar ouro refinado. Inclusive, estive a ponto de vomitá-la da minha boca. Pois você, igreja contemporânea, você é pior do que Laodiceia. Você, igreja contemporânea, é pior do que Tiatira. É pior do que Pérgamo.
é pior do que Sardes. Você, igreja contemporânea, não coloca à prova os falsos apóstolos. Você, igreja contemporânea, vocês aceitam com facilidade os ensinamentos dos nicolaítas. Você, igreja contemporânea, perdeu o primeiro amor. Você, igreja contemporânea, não é fiel como Filadélfia ou perseverante como Esmirna. Você, igreja contemporânea, tem pensado em seus dias encher os seus templos, abrir filiais e expandir os seus negócios. Você, ó igreja contemporânea, tens feito pirâmides, tens feito caixa 2. A igreja contemporânea não paga impostos. A igreja contemporânea assalta a viúva. A igreja contemporânea tem roubado o homem e a mulher justa. A igreja contemporânea só pensa em seus próprios interesses. Enquanto famílias estão destruídas e milhares estão passando fome, aonde está a igreja em Jerusalém? Aonde está a igreja de Atos dos Apóstolos? Aonde está a igreja liderada por Pedro em Jerusalém, que assim dividia o pão entre os irmãos e vivia em igualdade? Não fazia acepção de pessoas, como diz o apóstolo Tiago. Aonde está a igreja ensinada pelo apóstolo Paulo? Aonde está a igreja doutrinada por Timóteo? Aonde está a igreja dos apóstolos? Não estão suportando a verdade das Escrituras? Pois a heresia tomou conta da igreja contemporânea. A igreja contemporânea necessita de artistas para promover os seus shows pirotécnicos, para promover as suas conferências. Necessitam de profetas para encher o templo. Afinal, ainda existe nessa época milhares de pessoas que são movidas pelas histerias por causa do misticismo. Pessoas que entram em transe, pessoas que gritam, que pulam, que caem, que se jogam, se necessário, no fogo e na água. Pessoas que querem conhecer o oculto. Elas andam nas madrugadas pelos montes e fantasiam visões que não são visões dadas por mim, diz o Senhor. São pessoas que são enganadas pelo espírito do engano. Pessoas que veem apenas o que o espírito apresenta. Pessoas que falam pela boca de Satanás e estão a profetizar sobre a nação brasileira. E a igreja contemporânea está abraçando esses falsos profetas. Pois os profetas de Baal e de Azerá se espalharam pelo Brasil e são sustentados na mesa de Jezabel. Eles são sustentados por um sistema da corrupção religiosa. Eles são sustentados por pastores que se dizem ser pastores, mas não são pastores. Pastores que têm o mesmo espírito que estava em Jezabel. O mesmo.
Eles são sustentados pela casa de Acabe, por pastores que negligenciam a palavra de Deus, que estão presos e afundados no roubo, no adultério, no engano, na mentira, na prostituição, na lascívia, na fornicação, na idolatria e na avareza. A igreja contemporânea precisa expandir os seus negócios como milhares de empresas espalhadas pelo mundo. Afinal, homens estão se tornando poderosos. Não seriam esses a representação de Jezabel? Homens que estão sustentados, ou melhor falar, homens que estão sustentando falsos profetas em suas mesas? Pois assim continua dizendo o Senhor para essas igrejas modernas brasileiras: cuidado. Assim como profetizou o profeta Micaías, cuidado, porque há de acontecer essas coisas, há de acontecer, e vocês haverão de se esconder de quarto em quarto, de cômodo em cômodo, de caverna a caverna. Porque quando o inimigo tomar posse, Israel será espalhado pelo campo. E o Senhor suscitará o inimigo dessas igrejas para açoitá-la. E é necessário que todas essas coisas aconteçam para que no dia que acontecer, esses dizem: servimos o Senhor, expulsamos demônios em nome do Senhor, curamos enfermos em nome do Senhor, pregávamos nas praças em nome do Senhor. Vimos o avivamento, vimos milhares se convertendo nos nossos shows e eventos, vimos milhares se batizarem nas nossas praias. E hoje somos açoitados por aquele mesmo espírito que enganou os profetas de Baal, que nos enganou. Hoje sofremos consequências. Afinal, que Deus é esse que nós servimos? Nós fomos enganados. Então, esses que falaram essas palavras irão se ajuntar com o anticristo, o falso profeta e a besta no vale de Megido, para batalhar contra o verdadeiro rei e os verdadeiros profetas. Por isso que a igreja evangélica a cada dia está se corrompendo mais. Mas isso acontece para que apenas se cumpra um propósito. O propósito que o anticristo já estabeleceu em suas cortes e com seus aliados. Então, nos últimos dias, nos dias atuais, os falsos profetas vão e irão para as igrejas contemporâneas. Nos dias atuais, eles se assentam em suas mesas e profetizam aquilo que o povo quer ouvir. O que significa isso, amada igreja? Significa que nada mudou dos tempos de Jezabel.
Por isso que quando o verdadeiro, ele ouve a notícia que essas igrejas estão lutando por causa da manipulação desses falsos profetas, o verdadeiro profeta fica indignado. Como pode esse povo dar glória a Deus e aleluia? Como pode esse pastor convidar esse falso profeta? Afinal, aquele pastor que convidou o falso profeta, ele é nada mais e nada menos do que Jezabel, filha de Edbal, uma sidônia, uma feiticeira, uma sacerdotisa de Baal. Eis aí o retrato da igreja contemporânea brasileira. Triste realidade. Versículo 29. A morte de Acabe. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate. Fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia. E assim, o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue do seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra. E ao cair da tarde, ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército: cada homem para sua cidade, cada um para sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do rei de Acabe e tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim e a cidade que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados, e seu filho Acasias foi o seu sucessor. Pois bem, amada igreja, o profeta Micaías profetizou realmente o que ia acontecer. Mas Acabe desobedeceu. Depois de receber a benevolência do Senhor, depois de ver por parte do Senhor a misericórdia, o orgulho de Acabe falou mais alto. Acabe decidiu viver pela força do seu próprio braço. E Acabe foi para a guerra. E mesmo que tenha tentado enganar a Deus, se disfarçando, a profecia se cumpriu. Uma flecha entrou entre meio a sua armadura e o atingiu mortalmente, para que se cumprisse a profecia do profeta Elias e o mandato
inclusive por parte de Deus, ao profeta Eliseu. E assim se cumpriu. A desgraça veio sobre a casa de Acabe. Olha, esse Acabe teve oportunidade, viu? O Senhor deu oportunidade a esse homem. A esse homem. Olha que Acabe reconhecia Micaías como profeta de verdade. Eu vou lhe falar, há muitas pessoas que me convidam nas suas igrejas e reconhecem que sou profeta. Sabem do meu testemunho. Quando falam comigo, dizem, falamos exatamente a mesma coisa. Nós temos a mesma linguagem que você, Pastor Cristo. Nos nossos cultos falamos sobre a verdade. Inclusive, estamos perdendo membro por falar a verdade. Tem alguns casais que saiu a semana passada porque falamos a verdade. Mas quando você ouve essas pessoas, eu não digo todos, mas a grande maioria que adoptam uma linguagem para me agradar, porque me conhecem, sabem como sou, então basta eu sair que tudo volta ao normal. Nós não podemos perder membros. Então, vamos ter que dar aquilo que o povo precisa. Muitos se vendem, reconhecem Micaías, reconhecem-se Elias. Não pode ver Elias de perto, porque sabe que se Elias profetiza, acontece. Sabe que se Elias manda fogo para se aniquilar os soldados que Jezabel mandou, esses soldados vão morrer. Mas convém continuar a adorar aquilo que não convém adorar. Convém extorquir, não sei se fala assim em português, convém roubar a viúva e o órfão para enriquecer os seus cofres. Convém ser um político para adquirir benefícios do governo. Convém ser amigos da panela de Caifás, aonde reina o sinédrio gospel a se reunir nos conselhos dos pastores. Mas houve profecias na vida desses. E essas profecias dadas pelo Senhor irão se cumprir. Irão se cumprir. Senhor Deus Todo-Poderoso, grande e soberano Rei, reconhecemos as suas palavras. Obrigado por amar tanto a menina dos teus olhos, aquele que ainda está aprisionado dentro desse sistema, mas o Senhor a chama para sair do sistema de Acabe e Jezabel, para se abrigar em cavernas, onde estão aqueles que o buscam de todo o coração. Pois eu lhe agradeço por mais uma palavra que o Senhor tem nos dado nessa noite. Amém e amém. Você é esse ou essa que o Senhor está chamando para que você primeiro se despide do sistema que não está te levando para o céu, que demonstrou e revelou para você que Cristo não está. A religião pode estar, mas a palavra na sua essência não está. O que irás fazer? Permanecer lá?
serás cobrado. Ou irás dar ouvido ao Espírito Santo que hoje falou contigo, para você se juntar a nós. Juntar em caverna, em casa, mas fazendo da nossa casa um lugar onde o Senhor irá falar com Davi, aonde o Senhor irá falar com o exército de Davi, para prepará-lo para o dia em que será o dia de sair da caverna para tomar posse do reinado em Jerusalém. Faça a tua parte desse ministério. Faça o teu cadastro. Vocês estão vendo esse QR Code aqui? Basta você aproximar seu celular e ali irás acessar diretamente o seu cadastro. Eu te aguardo. O Senhor está te chamando. Não recue. Não negue o chamado do Senhor. O Senhor está te chamando para estar conosco. Sim, podes ter certeza disso. Eu te aguardo. Nós te aguardamos. Afinal, tem uma grande família, que não é tão grande assim, mas tem uma família que está ansiosamente esperando vidas que querem viver o verdadeiro Evangelho a se agrupar e a juntar junto conosco. Que bênção do Senhor. Agradeço ao Senhor por essa linda palavra que temos recebido. E, meus amados, eu lhe desejo uma boa semana e não esqueça que sábado que vem estaremos reunidos mais uma vez. Espalhe essas palavras, não as deixe apenas para ti, elas precisam ser espalhadas. Grande abraço para todos vocês e eu lhes digo até sábado, 21 horas, no canal da OC BR. Até lá!